Sentar, queridos. Que coisa tremenda. Dá vontade da gente ficar só adorando ao Senhor, não é verdade? Obrigado aí. Glória, glória, aleluia. Deus é muito bom. Glória a Deus. Quantos estão felizes com esse Pai Celestial? Deus é muito bom, não é verdade, gente? Que Pai de amor é esse, hein? Meu Deus. Eu vim agora de Uber, casa até aqui, aí vinha conversando com o motorista, né? Ele falando, né? Das coisas ruins que estão aí acontecendo, né? Ele também é crente, amém, o motorista, a gente conversando, e o final dos tempos já estão aí já, bem próximo da vinda do Senhor, não é verdade, sim ou não? Mas, por outro lado, ele falando isso, né, e eu puxei para... E ele também, né, falou sobre essa questão da proteção de Deus, né, esse cuidado de amor, né? E não é interessante que ele também tem esse cuidado até com as pessoas que ainda não receberam ele como Senhor. E da misericórdia de Deus, Deus, né, tem trabalhado de uma forma como sempre trabalhou, andando em amor incondicional, desde a antiga aliança, né, antes de Jesus vir. Porque quando o homem Adão pecou, ele não deixou para lá. Não é assim? Isso é amor. E incondicional. Né? Porque o amor eros, né? O amor que depende de ser correspondido, ele não é incondicional. Se a pessoa faz alguma coisa errada, ele já repele logo. Mas ele não fez assim com a natureza humana. Está comigo? E a gente comentou, né, sobre essa questão do tempo estar passando tão rápido, né? E isso é até um propósito de Deus para que não haja tanto sofrimento para os seres humanos, que inclui a mim e a você. Aí eu até falei para ele que eu vou dizer para vocês agora, tá certo? Vocês guardem isso aí em segredo no coração de vocês. Eu disse para ele, eu tenho 59 anos. Amém? Há 40 anos atrás, demorava a passar o tempo. Aproximadamente 40 anos atrás. Talvez tenha adolescentes aqui, né, que nunca tenha visto uma tanajura. É verdade? Sabe nem o que é. Mas uma coisa é certa, nosso Pai Celestial nos conhece e tem cuidado de nós, amém? Então vamos falar hoje sobre pai e pais, amém? E eu recebi muito estudando, amém? Eu vou melhorar mais a partir de agora, amém? Deus é muito bom. Léo perguntou também, qual a novidade que o senhor vai dizer hoje? Gente, eu vou pregar a palavra. Amém? Mas nós temos ali o balcão, né? Que foi sugestão de Cláudia, amém? Que chegou. Você quer uma novidade? É o balcão ali atrás, amém? Do Verbo Informa, amém? Aleluia, amém? Fica aí em pé, Cláudia. Vamos dar uma salva de palma, Cláudia, que a sugestão foi dela, amém? Acatada aí pela diretoria, amém? Eita, agora eu falei uma salva de palmas, querido. Glória, glória, glória. Rapaz, eu já fico vendo assim com essa sugestão, né? E com essa concretização, né? Você mais animado para dizimar e ofertar ali, você mais animado para comprar os ingressos ali dos eventos, ô glória. Os alunos para se matricular no Rema, para pagar a mensalidade do Rema, aleluia, glória a Deus. Para se inscrever no discipulado também. Tá comigo? Porque o Verbo Informa está ali para te receber também. Glória a Deus. E então, queridos, abra lá em Malaquias. Malaquias é o último livro da Bíblia, né? No Velho Testamento, não é isso, Marlon? Eu estou mais elegante hoje, Marlon. Você e sua esposa estão numa elegância assim hoje, rapaz, é extraordinária. Aleluia. Eita, querido, que atmosfera gloriosa, viu? E atmosfera gloriosa. Existe um ambiente espiritual que nos favorece, que nos faz desfrutar mais da paz que já está dentro de nós. Uma atmosfera espiritual que cura, que restaura, que liberta. Amém? Quem achou Malaquias 4:6? Malaquias 4:6.
Diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, querido, a gente não precisa ser um especialista na área de família, né? E por aí vai. Mas você percebe que uma família desestruturada deixa uma sociedade desorganizada? Então Deus tem interesse, querido, que as famílias estejam bem. Porque a partir da família, querido, bem estruturada, a família que tem, né, a sua casa, a sua vida edificada sobre a rocha, a família que tem sua vida pautada nos princípios da palavra, né? E há restauração dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma família que vai fazer coisas extraordinárias e tocar em outras vidas para restaurar e libertar, sabia? Porque todos que estão aqui presentes certamente já sofreram algum tipo de decepção no passado. De repente você talvez não recebeu aquilo que você gostaria de ter recebido dos seus pais. Talvez teus pais te trataram de uma forma até um tanto quanto agressiva, não é verdade? E muitas coisas, queridos, que aconteceram em nossa infância, se a gente não aprender a desfrutar desse amor do Pai Celestial, nós vamos errar o alvo, porque a gente vai tentar, né, ser amado por Deus com um amor que a gente nunca teve, que foi dos nossos pais. E eu também vou tocar nesse outro ponto aqui. Por mais que os nossos pais tenham sido bons, porque meu pai e minha mãe foram bons demais, amém? Mas é raro na criação, é raro na correção, né? Ou na forma de corrigir. Porque eu quero que você já guarde isso aí, viu? Pai e mãe, ou pai e mãe futuro, né? Se você não corrige o seu filho, você está errado. Se ele precisa ser corrigido, tem que ser corrigido. Obrigado pelo isso, obrigado porque balançou assim a cabeça ali também. Também, se você corrige seu filho, ele é uma criança, né, um pré-adolescente, existem vários níveis de correções, né? Mas se você corrige irritado, também está errado. Se você se irrita e naquele ímpeto você parte para cima para corrigir, você também está pecando. A correção ela é bíblica, mas ela tem que ser dada em amor. Amém? E os filhos aqui de plantão, né, quando vocês se tornarem pais, vocês vão entender muita coisa que hoje você não entende como filho, que seu pai e sua mãe faz. Está comigo? O Daniel já disse isso aqui pregando, né? Mas muitas vezes quando eu corrigia Daniel e Carol, eu dizia, eu estou corrigindo porque eu lhe amo. Ele não entendia isso, né? E outro dia, há uns meses atrás, eu peguei ele dizendo isso em relação à Vitória, eu digo, pronto, entendeu? Amém? Porque Deus nos corrige porque nos ama. Está comigo? Porque quem não ama, querido, não corrige. Deixa aí, ó. Ao Léo, e não pode ser assim. Ter filho, querido, envolve uma responsabilidade tremenda, mas muito prazerosa. É bom demais ter filho. Amém? Não é verdade? Se não tivesse Daniel e Carol, não estava desfrutando hoje da estação de ser avô. E a Bíblia garante, querido, que a gente tem direito, tá? Não significa dizer que você queira, mas tem direito, tá certo? De ver e desfrutar dos filhos dos seus filhos. Inclusive, manda deixar uma herança para eles. Por isso que a gente crê em prosperidade. Porque não manda deixar dívida. Manda deixar uma herança, amém? Eu sei que as pessoas dizem assim, mas a melhor herança, né, do legado de vida é a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, querido. Mas eu não quero só a palavra de Deus sem os resultados que a palavra de Deus diz que nós temos. Está comigo? Então. Não é interessante? Deus usa o profeta Malaquias para trazer uma correção para o seu povo, porque esta correção que foi dada, né, pelo profeta Malaquias ao povo judeu, trazer o povo de volta a ser dizimista e ofertante, trazer o povo de volta à consciência da aliança,
Trazer o povo de volta, querido, a uma vida de arrependimento e deixar de adorar ídolos, deixar de adorar outros deuses. E o povo estava sofrendo, estava tendo derrota, porque o povo se desconectou da aliança que tinha com Deus. E aí Deus levanta o profeta Malaquias, aproximadamente 400 anos antes de Jesus vir, para que houvesse esse confronto. E ele começou repreendendo, querido, os sacerdotes que tinham a obrigação de recolher do dízimo do povo, mas não é dinheiro por dinheiro, é de trazer o povo de volta à aliança. Por isso que ele diz, outra vez vereis. Quando você começa a estudar o livro de Malaquias, há a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então a proposta de Deus é, o Messias viria para que você pudesse servir a Deus por opção, mas ser filho por adoção. Está comigo? Então vamos lá. Abra lá em Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo 23. Lucas 3, 23. Quem achou? Glória. Diz o seguinte: ora, tinha Jesus cerca de 30 ao começar o seu ministério. Eu achei interessante essa forma como está colocada no Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus Cristo, que ela é apresentada em dois evangelhos, Mateus e Lucas, não é? E aí Mateus vai trazer a ideia, né, e é uma verdade, né, da questão de Abraão até chegar em Jesus Cristo. E aqui em Lucas, né, eu achei muito interessante esse toque, né? Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. É como se ele não pudesse começar o ministério sem antes, né? E a proposta é trazer uma restauração para todas as coisas. A proposta de Jesus ter começado o ministério dele foi para que restaurasse todas as coisas. Não era só trazer o homem de volta à comunhão com o Pai, mas aí você vai perceber que existe uma restauração de paternidade entre pais e filhos e pais. E aí, lá em Mateus vai puxando de Abraão até Jesus Cristo, mas aqui vai descendo, tá? De Jesus até chegar em Adão. Ok? Vá para o versículo 38. Clica aí. Ele vai deixando, dizendo aí tudinho, né? Isso tem um sentido, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, não, mas filho de não sei quem, 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 cara, nome bonito e extraordinário, né? E você já fica com vontade de colocar nos seus filhos, mas tem um propósito. Diga assim, tem um propósito. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito para a minha vida e para a tua. Ok? Aí no versículo 38 diz, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, Adão, filho de Deus. Ok? Adão era filho de Deus, porém caiu, né? E toda a raça humana foi destituída da glória de Deus, só que Jesus veio. Ok? E não é interessante que Deus não deixou Adão de fora? Deus não deixou os espíritos que já haviam, né, as pessoas que haviam morrido, estavam em prisão. Jesus foi lá e pregou esses espíritos, amém? Em prisão. Ok. Então, vá lá para 1 Pedro. 1 Pedro não, vá para Salmo 128. Eu gosto desse modelo aqui que é apresentado em Salmo, tá? Salmo 128. Aqui em Lucas, né, 3, 28, ele está deixando claro para mim e para você que ele deseja fazer toda a restauração. Sabe, não adianta você ficar guardando mágoa do seu pai, da sua mãe, ou de quem te criou, porque tem pessoas que nasceram e não foram criadas pelos pais, né, que os gerou. Tem pessoas que são criadas por pais adotivos, tem pessoas que são criadas por avô, por vó, mas uma coisa eu sei, Deus nunca te abandonou. Ele nunca desprezou você.
Você nunca esteve só no que diz respeito a Ele não perceber a sua existência. Ele sempre esteve cuidando de você, embora não pareça ao longo dessa vida toda. Hein? Salmo 128. Eu estava ouvindo uma ministração recentemente, né, e eu achei muito interessante. Nós sabemos que os nossos não deixam de existir, nem o ser humano deixa de existir quando parte, não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Não é? E Mark Hens, ele disse algo que eu achei bem legal na ministração, né? Ele disse, às vezes que a mãe dele partiu para a glória, e eles se reuniram, começaram a adorar o Senhor, pediu para a mãe fazer a devocional como sempre, a mãe dele fez o devocional, tal, e ele disse, pronto, mãe, a senhora está pronta para partir. Né? Ele já tinha essa percepção, né? A família também, ela já uma certa idade e tudo. E aí diz que, depois que ela fez o devocional, orou, adorou o Senhor, aí ela partiu. Né? E eles começaram a adorar o Senhor, né, e celebrar o Senhor pela partida, né? Porque enquanto, querido, nós sentimos falta e ficamos tristes na nossa alma, a Bíblia diz que Deus se alegra com a partida dos seus santos, com a morte dos seus santos, porque volta para casa. Mas nós temos uma carreira aqui, tá certo? Fica tranquilo. Porque às vezes quando está falando de morte, fica aquela preocupação, né? Será que serei eu? Serei eu? Não, fica tranquilo, amém? Você tem uma caminhada, ok? Mas eu estou com essa inclinação até para trazer algum tipo de libertação para pessoas aqui. E aí alguém perguntou para ele, né? Você perdeu seu pai, né? Ele disse, não perdi meu pai, porque eu sei onde ele está. Ele está na glória, né? Porque ele já tinha perdido, o pai dele já tinha partido, né? Mas então tem essa expressão, né? Perdeu teu pai, foi? Perdeu tua mãe, perdeu teu filho, perdeu teu irmão. Não perdi não, está na glória. Amém? Não perdi meu irmão, velho, está na glória. Meu pai e minha mãe também. Amém, queridos? Esses detalhezinhos fazem com que você enxergue de uma forma diferente e, consequentemente, sinta diferente também. Eu passei 2 anos chorando a morte do meu pai. Chorando às escondidas, gente. Foi triste. Porque foram 2 anos. É lógico que eu sempre amei meu filho, Daniel. Sempre cuidei dele. Mas muitas vezes, em vez de estar com o Daniel, ou com o Carol, ou com o André, eu estava, sabe aonde? Dentro do banheiro, trancado, dentro de casa, com a porta lá fechada, atrás da porta, chorando para eles não verem. Porque não tinha revelação da eternidade como nós temos e aprendemos no Rema. Não tinha a revelação que eu ia vê-lo novamente. Está entendendo, querido? Já com a partida da minha mãe foi diferente. Tanta percepção por dentro. Né? Então fomos visitá-la rápido no hospital, porque era aquele momento que ela pediu para reunir a família. E aí o recado não chegou para a gente, mas chegou pelo Espírito. Eu peguei Vado e outra irmã minha e fomos, e todo mundo estava lá. E aí eu disse, mãe, a senhora vai voltar para casa, né? Aí ela disse assim, você sabe para qual casa eu vou? E ali eu dei um cheiro nela, tudinho, né? Aí a alma sentiu, aí eu não demorei muito tempo, mas falei com ela, os outros falaram. E aí no outro dia a gente recebeu a notícia. Entende? Mas existe um consolo. Porque o luto é bíblico, mas permanecer no luto, querido, é o nosso adversário querendo machucar você. E Deus não quer. Por isso que ele disse, deixa os mortos sepultar seus mortos. Tu vai e prega o evangelho. Né? Você tem que deixar os mortos sepultar os mortos. Não é que Deus não tem interesse que você vá lá para o sepultamento do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Né? Não, Deus tem total interesse, querido. Ele não quer que você fique numa condição de uma pessoa que não tem o entendimento da eternidade, de uma pessoa que não nasceu de novo e fica sofrendo porque entende que não tem esperança. Mas você sabe que tem uma esperança, querido. Amém? E não adianta, querido, eu costumo, depois que eu peguei a revelação, né, às vezes de forma prática, eu digo logo, não adianta ter o choro, porque não vai trazer o morto de volta. Eu passei 2 anos chorando, não trouxe meu pai de volta. Entende? Então a gente tem que simplesmente partir. Ah, mas é porque, deixa eu dizer, pastor, o senhor não sabe, mas eu fui um filho tão ruim. Fica tranquilo, Deus já te perdoou.
Quem traz uma condenação para manter você preso, sabe, sem um avanço, não é Deus. É por isso que muitos não estão desfrutando desse amor, querido, incondicional, sabe, que ele é tremendo. Sabe, se você não faz isso, precisa fazer. Eu não sei se você vai fazer isso deitado no sofá da sua casa, se você de repente vai fazer isso deitado na cozinha, se de repente você vai ficar numa cadeira, se de repente você fica no colchão, no quarto. Eu particularmente gosto de fazer isso no quarto de hóspede, né, que a gente chama o quarto do profeta. E aí eu fico um tempo, querido, ali deitado, muitas vezes logo cedo, ou de madrugada, ou cedo, sabe? Só dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama tanto. Eu não preciso sentir isso. A Bíblia diz, querido, como é bom desfrutar do seu amor. Gente, vem uma graça sobre você assim, sabe? E mesmo você sabendo que pisou na bola numa ou outra coisa, sabe? Você percebe que ali tem uma graça só cuidando de você. Dizendo: eu te amo mesmo. Eu estou com você. Sabe, eu nunca... Porque quando você não tem esse entendimento da paternidade espiritual, você se sente um órfão, você se sente uma pessoa rejeitada. É daí que vem os medos. Medos de repente de avançar no emprego, medo de repente de avançar, querido, na igreja local, no servir. Medo às vezes, querido, de casar. Medo às vezes de ter filho. Porque uma consciência de paternidade nos preenche de forma tal, queridos, que esses medos vão embora. Né? Pode até querer vir para a tua alma, mas você tem a consciência que você é filho, que você não é mais órfão, sabe, que você não aceita esse medo. Porque a primeira coisa que ele disse foi: não vos dê espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Lembra que Adão teve medo e correu de Deus? Quando nós erramos hoje, nós não temos mais medo, nós temos que correr para Deus. Está comigo, querido? Porque nele a gente encontra arrependimento. Aleluia. Mas Deus é bom, a gente está no Salmo 128, né? Nós vamos ter essas quintas-feiras, quintas da família, tá certo? Ok? Vai ser ministração voltada para essa área de família. E, queridos, Deus tem total interesse. Às vezes, por essa desconectividade com o amor do Pai Celestial, pessoas estão fazendo dívidas, estão endividadas. Porque tem pessoas que querem se tornar aceitas pelo próximo. Aí, às vezes, terminam comprando coisas que não é para comprar. Termina entrando em situações porque quer se sentir uma pessoa rica, né? Quer se tornar rico, melhor dizendo, quando na realidade você já é em Cristo, mas você quer, porque quer. Aí vem a ganância. Tudo isso, querido, por conta da falta de conectividade com essa aliança paternal. Entende? Sabia que tem gente, eu vou entrar nessa área, você vai me amar, amém? Tem gente que não aceita, querida, a vida abundante, a prosperidade financeira mesmo que existe, pela palavra de Deus para mim e para você, porque viveu escassez em casa, viveu limitação em casa na paternidade que teve. Mas fica tranquilo, querido, não é porque eu seja pastor, eu também vivi isso na casa dos meus pais. Entende? Na casa dos meus pais, o piso era de cimento. Nada de errado. Era a condição que se podia. Os visitantes, os novatos, talvez não tenham me escutado falar isso. Mas de sapato a gente só trocava, querido, quando não prestava mais, que o sapateiro dizia: não tem mais jeito. Roupa nova, Natal e talvez São João. Aí a gente vem com esse estilo de vida, né? Desconectado da paternidade espiritual, celestial. É por isso que o povo que saiu do Egito desejou voltar para o Egito. Porque na hora do vamos ver, é melhor a gente estar aqui numa zona de conforto, é melhor a gente ter só esse tiquito, esse pouquinho, do que avançar. Não, eu não vou fazer o rema não, porque eu vou ter que ministrar depois. Não, você vai fazer e você vai romper e vai ministrar. De fato, você é um grande homem de Deus e tem um chamado tremendo e você precisa se render ao que o Espírito Santo tem falado já com você. Aleluia. Oh, aleluia. O negócio tá bom, acho que eu vou até meia-noite hoje. E aí, querido, eu tive que desconstruir os pensamentos errados da criação, querido. Que não foi uma criação errada, mas foi limitada nessa área. Você entende?
Né? E aí, não, vamos crescendo, né? Vamos. E aí você vai aceitando, não, peraí. Meus pais não me deram mais porque não puderam, mas Deus pode. Aí você está conectado, preste bem atenção. Aí você compreende a situação dos seus, partindo desse amor. Coisas que Deus falou comigo, eu falei até na vigília de outra forma, mas as pessoas, né, elas estão olhando para Deus com um referencial de pais que tiveram aqui na face da terra, e aí não pega e desfruta do amor de Deus porque não tiveram com os seus pais. Ou a prosperidade, né? Mas você tem que se conectar com Deus. E sendo filho de Deus, se você é pai e precisa converter seu coração para seu filho ou filhos, você faz, porque você está conectado com o Pai Celestial. E se você é filho e seu pai ou sua mãe não são convertidos, você agora tem um pai e você precisa converter seu coração para a paternidade terrena e ganhá-los para Cristo e haver a restauração, porque você não pode mais olhar para eles ou, sendo pai, olhar para os filhos que não se converteram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? De fato, a Bíblia não manda a gente olhar para ninguém mais, depois de Cristo, segundo a carne. Porque para todos tem solução. Quando você olha segundo a carne, você julga. Quando você olha segundo Cristo, você ama, perdoa e evangeliza. Amém? Ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Preste bem atenção. Ele está falando do homem ou a mulher, né? Do ser humano que teme ao Senhor, Joyce e Pedro. Né? Ele diz que vai tudo bem, vai ser feliz. Mas entenda, vai prosperar. Né? Ele diz, né? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Mas, tem um ponto, mas não para por aí, querido. Porque as pessoas, quando estão desconectadas da paternidade do nosso Pai Celestial, muitas delas estão prosperando financeiramente, mas elas não estão se voltando para dentro de casa. O desejo de Deus é que você tema ao Senhor, porque existe prosperidade sem temer ao Senhor, viu, querido? Aí as pessoas estão prosperando no mundo de forma bíblica, pelo trabalho, viu, Anderson? Mas não estão se voltando para dentro de casa, cuidar da família, ter vida em harmonia, em unidade, em prazer de estar dentro de casa, porque não tem o temor do Senhor. Mas quem tem o temor do Senhor vai prosperar, e aí inclui a mim e a você, porque nós temos direito a isso, mas nós vamos nos voltar para dentro de casa, querido, para os nossos, não desprezar os nossos. Ele diz, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como um rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu gosto disso, querido, porque nada é prazeroso a gente ter, né, em abundância, mas não ter harmonia dentro de casa. Não ter unidade, não ter os filhos perto, sabe? Não ter os filhos, querido, em harmonia com você. Não é triste a gente saber, às vezes, que tem filhos que não estão falando com pais? Né? Se isso não mexe com você, não gera compaixão para você orar, sabe, para ajudar, para tentar reconciliar, tem alguma coisa errada em você. E você precisa se arrepender, querido, e começar a ajudar essas pessoas. Às vezes são pessoas que você tem contato com ela no ambiente de trabalho, às vezes aqui até na própria igreja. Pessoas que ainda não cresceram espiritualmente, pessoas que ainda são bebês espirituais, pessoas que às vezes estão vivendo ainda de forma muito carnal. E nós temos que amar, cuidar, mas orientar da forma certa. O certo tem que ser feito porque é certo. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Okay. A paternidade de Deus é perfeita,
ela está sempre presente, ele é amor. Vai lá para 1 João. Primeira João 2:1. Diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não... Não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao... Junto a quem? Junto a quem? Ei, peraí, quer dizer que eu sou filho de Deus, você, se nasceu de novo, também é filho de Deus. Quando nós erramos, nós temos um advogado diante do juiz severo? Que voz bonita. Bem, te amo. Não. Diante do nosso Pai. Ou seja, a coisa é resolvida em família. Agora, em família, preste bem atenção, na perspectiva do nosso Pai Celestial, daquele que desejou ter a humanidade de volta e enviou seu único filho, e seu único filho, que desfrutava de um bem bom, que não tem nem comparação com tudo de mais excelente e extraordinário que a gente possa viver aqui, o que ele vivia no céu, mas ele decidiu se fazer carne, se tornar filho do homem, sofrer, padecer, ficar distante do Pai, nesse quesito, para resgatar a humanidade. Eu quero que você tenha essa perspectiva de família, e não da sua família, que talvez não foi tão prazeroso, ou não está sendo prazeroso, mas eu quero te dizer, se não foi, tem que passar a ser. Se está sendo, quebra-se hoje esse ciclo. E você vai desfrutar desse amor do Pai, porque ele já foi derramado no seu coração. Romanos 5,5 diz isso. Coloca aí na tela, está colocando na tela, tá? Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi... Aí também vê uma cena agora de uma criança, sabe? Tentando fazer de tudo para agradar seu pai ou sua mãe. Para receber amor, porque não se sente amada. Assim tem muitos na igreja, por conta dessa falta de paternidade correta. Né? Estão tentando, né, se chegar a Deus, não estão reconhecendo esse amor que já está aí dentro do seu coração, não está desfrutando dele como deveria, porque você entende que precisa fazer algo para que Deus possa te amar, porque você tentou fazer tanto isso para sentir o amor do seu pai e da sua mãe, não alcançou. Pedrinho, tu posso dedilhar ali alguma coisa? Só tu, por enquanto. Vamos lá para Efésios. Capítulo 1, versículo 5. Ele diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Deus predestinou toda a humanidade para se tornar filho e filha dele, em Cristo Jesus. Não é aquela predestinação que se ensina de forma errada, que uns foram para a salvação e outros não. Todos. Lá em João 1,12, vamos lá. João 1,12. Diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus Cristo, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. 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 Quando você não desfruta desse amor, você sempre está em busca de algo. É por isso que muitas pessoas estão errando o caminho. Muitas pessoas aí no mundo estão tentando voltar para casa, mas não sabem o caminho. Lembra que o filho pródigo, ele saiu e perdeu tudo, mas ele se lembrou do caminho e ele caiu em si e voltou para casa. A humanidade que está sem Cristo está desesperadamente tentando encontrar o caminho. Por isso que nós temos que anunciar o caminho. E o caminho é Jesus. Muitos estão indo buscar o caminho na fama. Outros estão indo buscar, querido, na prostituição. Outros em drogas. Outros em um casamento. E aí se frustram no casamento. Porque estão tentando ir buscar preencher o vazio que estão dentro de si. Mas eu tenho uma palavra também aqui para a igreja. Sabe? Muitos estão na igreja e estão se sentindo vazio, embora estejam preenchidos com esse amor aí dentro. E você precisa simplesmente desfrutar desse amor, sentindo ou não. Ele já foi derramado aí dentro de você. Ele já está aí dentro de você. É por isso que alguns terminam saindo das igrejas, deixando de se congregar, porque de repente se decepciona com o pastor, se decepciona com o líder do departamento, se decepciona com o irmão, fica chateado porque não teve uma oportunidade, fica chateado quando alguém é promovido e você entende que seria você. Tudo isso por causa dessa ausência na tua alma. Você se sente órfão, mas você é filho. Há muitos anos atrás, eu nem me recordo se eu estava aqui no Verbo, eu sei que não era pastor. Eu não estava aqui não, mas estava já fazendo o rema, centramento bíblico, Verbo da vida, né? E teve uma situação de um cargo lá na igreja que fazia parte e o grupinho entendia que tinha que ser eu, porque sempre tem um grupinho que entende que tem que ser alguém, né? Tem que ser você. E é interessante que mais na frente, quando eu exerci esse cargo, esse grupinho que torcia que tinha que ser eu, tudinho me deixou e eu fiquei sozinho. Na evangelização, né? Como dirigente da campanha evangelizadora. Mas sabe, querido, quando outra pessoa foi levantada no meu lugar, que as pessoas vieram para mim, eu disse assim: operando Deus, ninguém impedirá. Quando você tem consciência da paternidade, você descansa no Senhor. Tem motivo, sabe, para você ficar sofrendo. Gente, presta bem atenção. Se você sair daqui hoje, sentindo ou não, mas com essa consciência e cultivando isso diariamente, em todo o tempo que você é amado por Ele,
Você vai parar de cobrar amor do próximo e você vai amar o teu próximo, seja teu pai, tua mãe, teu irmão aqui na igreja, teu líder de departamento, os pastores, a liderança. Obrigado, reverenda Diana disse isso. Aí eu estou traduzindo para vocês aqui, multiplicando o isso dela para vocês, amém? Aleluia. Vai lá para Gálatas. Eu estou já caminhando para terminar. Você não pode viver como órfão sendo filho. Tá, meu pai natural, ele não tinha um costume assim, de abraçar a gente, de beijar a gente. Essa cena vem na minha mente agora. Mas eu me lembro quando me converti lá atrás, né, e estava separado de André, eu voltei a morar com meus pais, né? Ele estava na cadeira de balanço, eu cheguei, dei um beijo nele, ficou tudo. Aquilo que papai e mamãe não nos deu, é porque também não recebeu. E a gente termina, às vezes, multiplicando o padrão. E a gente não quebrar esse padrão e pegar o padrão de Cristo. E aí quando a gente vai crescendo espiritualmente, então meus filhos eu já abraçava e beijava. Daniel já grandão mesmo, ainda hoje, né? Eu vou dar um beijo e já bota a cabeça assim. Tá meio careca aqui, eu vou lá. Eu já vi que também tá saindo aqui um pouquinho também, gente. Pais que estão aqui, você tem filho, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem. Não é que você vai ficar o tempo todo, né? Também eles não gostam não, né? Você ficar o tempo todo querendo abraçar, beijar, e não gostam não. Tem um momento certo também. Mas comunique. Carol já era mais reservada. Carol fechava a porta do quarto, né? Eles já grandezinhos, né? Já grande, né? E Daniel não, a porta aberta, né? Eu falo aberta sem chave. E eu chegava do trabalho e tal, comia, às vezes brincava, às vezes não. Mas quando estavam dormindo, eu ia lá, né? E abençoava, porque aprendi no rema para abençoar, querido. E põe as mãos sobre os teus filhos, abençoa. Eu ia lá, orava, e dava um beijo nele. Ele, né, já adolescente, já grandão desse jeito, né? Ele cresceu mais um pouquinho. Amém. Mas quer que eu diga uma coisa? Eu não fui um pai perfeito. Em alguns momentos fui ausente. Em alguns momentos corrigi de uma forma que não era saudável. Mas sabe que nem por isso Deus me fulminou. E algumas vezes, depois que eu aprendi a palavra, né, como a gente tem aprendido, temos muito que aprender. Eu, na qualidade de pai, pedi perdão a Carol e pedi perdão a Daniel. E sabe que isso não tira a nossa autoridade, isso reforça a nossa autoridade. Porque o que está escrito em Malaquias, e Jesus veio cumprir, e ele fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa. Nós temos que verdadeiramente, com o coração convertido, fazer a reconciliação. Então, se é você que tem que pedir perdão, vai lá e pede. Isso é um dos passos para que haja restauração. Se é
Você que tem que pedir perdão, vai lá e pede. Amém? Mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, né? É esse versículo que eu parei? Foi? Gálatas, né? 4. Quatro, 6. Aquela música que não vê a hora de ver o céu, é uma coisa fácil, né? Isso aí. Desde cedo que eu estou com essa música no meu espírito, mas eu não sei cantar, né? Você já sabe, mas ela está aqui. Amém? Quatro, 6, quem achou? Ele diz: e porque vós sois filhos. Quem está dizendo que eu sou filho? Hã? Quem está dizendo, gente? Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Ele está dizendo: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu. Ele enviou o Espírito de quem? Ele enviou o Espírito de medo. Agora preste bem atenção. O Espírito do seu Filho, que clama, Abba. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Agora, queridos, porque somos filhos, Claudijane, porque somos filho, Winnie, porque somos filhos, Samuel, ele enviou o Espírito do seu Filho. Nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos da obediência, nós somos filhos do seu amor, nós fomos gerados em amor. Esse Espírito do seu Filho que habita dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, habita dentro de mim, dentro de você, para estar clamando: Abba, Pai. Não sou mais órfão, não sou mais rejeitado, eu já fui aceito, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, recheada desse amor ágape, cheio do amor ágape. Não importa se eu erro, eu tenho que trabalhar para não errar, eu tenho que me arrepender, mas eu não deixo de ser parte da sua família. E isso não é licença para pecarmos. Isso não é uma pregação da graça, que é uma desgraça, que você tem que fazer tudo o que quer e bem entende, porque é proposital. A graça que está sendo ministrada de forma errada, ela te encoraja a você viver a vida de qualquer forma. E Deus vai sempre deixar você numa condição de morar na eternidade com Ele, mas se você não se arrepende, querido. Mas a graça que o Senhor deixou para mim e para você é: eu não amo o pecado, eu não estou me programando para pecar, mas se eu errar, o Espírito do seu Filho que habita dentro de mim, que clama Abba, Pai, ele vai ficar entristecido, e essa tristeza nos conduz ao arrependimento. Pessoas que estão mudando, querido, de casamento, porque entendem que casou errado e recebeu essa mensagem da desgraça, que eu considero da desgraça. Pessoas estão abandonando seus filhos. Às vezes acontece que a pessoa está no segundo casamento, no terceiro casamento, mas as pessoas não consideram o seu filho do casamento anterior, porque entende que não é mais dele, porque agora está casado de novo, teve outros filhos. Isso não é pregação da graça.
A graça é você ser recebido, porque nós aqui fomos aceitos, querido. A gente ministra, né? Quer receber Jesus, você aceita Jesus, né? Mas nós aqui fomos aceitos. Por Ele, por esse amor incondicional. E hoje é o dia que, se você tem alguma coisa contra os seus, você se liberar por dentro e liberar perdão. Sabe? E sabe do que mais? Pais e filhos. É possível que venhamos a errar no relacionamento familiar. Deixa eu ler aqui alguns pontos que eu escrevi aqui. Vou continuar aqui, viu? Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Quando você está cheio, querido, dessa convicção, sabe, desse amor paternal do nosso Pai Celestial, você serve dentro de casa de forma mais prazerosa. Eu estou falando, você serve dentro de casa de forma mais prazerosa, né? Você não espera ser correspondido pelo seu cônjuge, pelos seus filhos dentro de casa. Você serve, você ama, você cuida. Está comigo? Porque você está preenchido. Você não está servindo para ser aceito por eles. Você não está servindo para ser correspondido por eles. Você está servindo porque você os ama. Você tem esse propósito. Como filho, nós estamos aqui para servir, queridas pessoas. Você serve no ambiente do trabalho não pelo salário que você ganha, mas você serve, querido, porque você entende que é teu propósito servir ao próximo. Você serve na igreja local. Você não vai se curvar a sentimento de vingança, sabe, de desprezar a obra, porque você entende que deveria ser de outro jeito. Muito pelo contrário, que você vai se doar, você vai servir. Porque você está cheio, você já está com essa consciência. Eu sou amado. Você não vai fazer as coisas para cumprir uma tabela. Você não vai vir para a igreja para cumprir uma escala. Você vai vir para se relacionar. Você vai vir para servir, porque você está cheio desse amor já aí dentro. Amém? Ainda que você estando aqui tenha que cumprir uma escala. Ainda que você estando aqui tenha que pregar. Ainda que você estando aqui tenha que dirigir um culto. Ainda que você estando aqui, querido, tenha que de repente Deus pegar você e dizer assim, ó, vá ali, dê uma palavra para fulano, né? Abraço Beltrano. Olha, aquela pessoa ali acabou de chegar na igreja, é uma pessoa novata, está visitando, ela está desconectada, vai lá e fale com ela. Quando você tem a consciência dessa presença, você não espera o microfone apenas. Como dizia o pastor Band e o apóstolo Guto diz, né? Você é o próprio púlpito. Eu estou dizendo que minhas palavras, mas é esse sentido que eles colocam. Eu estou cheio. Diga assim, eu estou cheio do amor de Deus. Diga assim, o amor de Deus já foi derramado no meu coração. E eu desfruto desse amor. Eu não preciso provar nada a ninguém. Eu não preciso fazer nada para me sentir aceito por pessoas. Eu não sou órfão. Eu já fui aceito por Jesus Cristo. Quem achou Hebreus 12? É isso mesmo? 7. Ele diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Alô, filhos? Que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo não sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer esse caminho reto para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Nós usamos muito esse texto para disciplina na igreja local, na vida de ministros, Mas ele diz assim: os nossos pais, pais naturais, corrigem com um fim proveitoso, mas é por pouco tempo, porque a vida aqui é passageira. Mas a correção do nosso Pai Celestial, que é dada em amor, ela avisa a gente corrigir o que está manco, porque você estando manco, você não corre sua carreira como deveria. Mas você precisa se exercitar por essa disciplina e aceitar ela em amor e não questionar. Então, pessoas que estão ainda guardando coisas que vos aconteceram no passado, elas estão na sua carreira proposta, no propósito celestial aqui na face da terra, que inclui sua vida pessoal, inclui sua vida profissional, inclui, querido, sua vida familiar, inclui sua vida ministerial, seja nos 5 dons ou no ministério de socorros. Ela não vai caminhar da forma correta como deveria, porque você está com os joelhos trôpegos, por não ter aceitado a instrução. Porque não é preciso que alguém chegue e diga: você fez isso, isso, isso de errado. Queridos, toda vez que a gente lê a palavra, a gente tem que se examinar, porque possa ser que tenha uma disciplina ali para mim e para você. E a gente tem que se corrigir rápido. Então vamos lá. 4 atitudes recomendadas para uma restauração familiar entre pais e filhos e pais. Primeiro, amar de forma incondicional. Obrigado pelo amém, Cláudio. Amar de forma incondicional. Segundo, perdoar. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Agora, cada vez mais, querido, e graças a Deus pela internet, nós temos acesso a tanta coisa maravilhosa. Sim ou não? Não é verdade? Mas também tem muita coisa que não presta disponível. No que diz respeito ao perdão, não é a pessoa viver de forma constantemente fazendo a mesma coisa. Ela não está arrependida. A Bíblia diz: se teu irmão se arrepender, perdoa-lhe. Uma pessoa não pode ir para o céu, querido, preste bem atenção, isso é sério, viu? Mas é prazeroso demais, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Mas uma pessoa, por mais que Deus a ame, um pecador, por mais que Deus o ame, porque Deus ama, querido, tudo que Ele criou, e o ser humano principalmente, se ele não se arrepender, ele não vai para o céu. E arrependimento é mudança de atitude. É diferente de remorso. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se teu irmão disser: eu estou arrependido, perdoa-lhe. E se ele disser que está arrependido, ele vai mudar. Ninguém diz amém, mas é verdade. Depois você lê a Bíblia e você vai ver isso, amém? Isso aqui é tremendo, sabia? Compreender o outro. Compreender o outro. Quando você ama e perdoa, você passa a compreender outra pessoa.
Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui que está me vindo agora aqui no coração. Pessoa casa, um casal. Aí os dois agora é uma só carne. Duas criação diferentes. Não é não? Sim ou não? Aí cada um tem seu jeito. Tem coisas que não vai mudar na pessoa. Não estou falando de comportamento, de pecados, essas coisas absurdas. Tá comigo, querido? Isso aí tem que mudar. Né? Mas nesse contexto de você compreender, né, e não ficar brigando por coisas que parece ser boba para você. Tá? Eu vou falar isso aqui, eu falei, acho que no casamento de Aline, né? Eu gosto de dormir com um lençol do lado correto. O cobertor. Não tem dois lados, sim ou não? Para André tanto faz. Então quando a gente vai dormir, se ela estiver na cama mais cedo, se o lençol estiver pelo avesso, eu tenho que carinhosamente descobrir e botar no lado correto. Não tem uma etiqueta? Você usa a camisa com a etiqueta pro lado de fora? Amém. Então não me critica, porque eu gosto de usar o lençol com a etiqueta pro lado de dentro. Tá comigo, querido? Quando você está cheio do amor, você vai compreendendo as coisas. Mas também eu quero pegar nesse ponto aí, né? A pessoa vem em casa onde tudo era assim, liberal. Tudo era, gasta à vontade, gasta. Aí a pessoa casa e pega um marido que é controlado. Ou então uma esposa que é controlada. Aí vai colocar limite que você não teve. Mas esse limite vai ser colocado em amor. Porque você vai compreender porque foi a criação da pessoa. Entendeu? O amor é bom, gente. Aí não vai brigar, mas vai ceder. Não você ceder para outra gastar desnecessariamente, né? Mas a outra que gasta desnecessariamente ou outro deve ceder para o bem comum. Amém? Tranquilo? E uma coisa que meu filho falou aqui em uma das ministrações dele, gente, com esse tempo passando tão rápido, nunca como antes se faz necessário ser realmente intencional no relacionamento. Intencional. Você tem que arrumar um tempinho mesmo para dar atenção ao seu cônjuge, para dar atenção aos seus filhos ou filho. Tem que arrumar. E partindo agora dessa nova estação que estamos na igreja orando 24 horas, você não tem nem mais desculpa e não pode dar atenção de madrugada. Porque se você vem para a vigília, você pode ficar acordado de madrugada para dar atenção aos seus. Não tenho tempo durante o dia, pastor. Então você vem de madrugada orar, mas não tenho tempo para minha família durante o dia. Então você dá de madrugada. Porque, gente, presta bem atenção, cá para nós, tá? Quando o morto Cleone, quando eu estava no mundo, a gente não tinha essa desculpa, né? Que não tinha tempo para as coisas. Ou só era eu? Você ia cansado para a farra, você ia liso para a farra. Você não estava nem aí que ia trabalhar no outro dia. Você queria era diversão. Agora vamos voltar isso para dentro de casa. Por que não dar atenção aos seus? Por que não se resolver? Tem que ter diálogo. Por que não se resolver? Sabe que se as pessoas que estão vivas, convivendo com vivos, professora, me permita, me perdoe, vou falar dessa forma mesmo. As pessoas que estão vivas, convivendo com vivo, se abrisse a boca e os braços para abraçar e a boca para dizer o quanto ama, não chorariam tanto na hora do funeral.
Aí vai pro caixão, abraça o caixão, porque não abraçou quando estava vivo. Chorando de remorso. Aí fica em pé. Glória a Deus. Eu fiz um curso. O Espírito Santo me lembrou, eu até anotei aqui para não esquecer, porque ele falou comigo hoje à tarde sobre isso. E eu vou finalizar com esse testemunho. Então, 4 passos, né? É você amar de forma incondicional, perdoar, compreender o outro e ser intencional no relacionamento, procurar ter tempo com os seus. Ok? E ter tempo com os seus, querido, presta bem atenção. Não é negligenciar a igreja local. Ter tempo com os seus não é negligenciar o seu trabalho. Ter tempo com os seus não é negligenciar o seu estudo. Tem tempo para tudo. Não é pecado, né? Até porque nunca ninguém pode abrir a boca e dizer isso, que está mentindo. Nós nunca proibimos ninguém de ter lazer, de nada, até porque nós temos. Eu não vou para o culto hoje porque eu vou estar com minha família no hotel, eu vou estar com minha família. Querido, não tem nenhum problema. Agora, se você fica toda semana saindo e não vem para se congregar, aí é que está errado. Está comigo? Então, se você não tem tempo para sua família, nem para a igreja local, porque é o tempo todinho trabalhando, é o tempo todinho trabalhando, o tempo todinho trabalhando, o tempo todinho trabalhando, o tempo todinho trabalhando, também está errado. Porque não há tempo para tudo? Está comigo? Não há tempo para tudo, sim ou não? Então tem tempo para você, tempo com Deus, tempo com a família, tempo para o trabalho, tempo com a igreja local, tempo para lazer, tempo para estudar, tem tempo para tudo. É só uma questão de você talvez, né, se desconectar da internet com tanta bobagem, né, e focar no que é melhor e mais prazeroso para a sua vida. Eu peguei um Uber hoje de manhã, né, foi outra conversa, e o rapaz, né, não tem a minha idade, mas talvez aí uns 10 anos mais novo. E a gente conversando, né? E falamos. Ele começou a falar dos buracos, né? Isso não é, rapaz? E tem até algumas ruas, né? Que foram asfaltadas aqui, que talvez nem precisasse ser asfaltadas, essas ruas paralelas aqui em Rio Doce, né? E a avenida desse jeito, tal, né? Eu não estava falando mal do governo, a gente estava numa conversa, né? Porque eu queria chegar nesse ponto. E cheguei lá. Aí eu disse, e as crianças hoje não jogam mais bola na rua, né? Não... Voltei a história da Tanajura, né? Ele disse, inclusive eu me esforço, né? Eu pego meus 2 filhos, a gente vai empinar papagaio e não sei o que. Eu procuro fazer alguma coisa com eles, para eles interagir com isso, porque, querido, presta bem atenção, se tua criança tá o tempo todinho na tela, tem coisa errada, querido. E precisa ser, sabe? Né? Aí ele até comentou assim, não é, a gente não vê, hoje não é comum ver as crianças jogando bola de gude. Como não é comum ver as crianças, né, tendo criatividade nas coisas que vão fazer ali, nos trabalhos na escola e tudo mais. Porque é o tempo todinho, né? E hoje com a inteligência artificial você pega tudo lá, né? Eu fiquei sabendo que você descobre cada coisa. Descobri uma coisa hoje tremenda, não foi, Dani? Mandei para Dani aí. Eu perguntei, hein? Eu vou perguntar, fiquei naquela... Quando eu abri o olho, eu digo, oh, glória! Aleluia! Mas eu vou terminar aqui com um testemunho. E aí nesse curso que eu fiz, inclusive foi quando eu conheci a irmã Carmen. E é esse curso, né, que é um curso que envolve você atender pessoas. E aí a gente tem que atender para a conclusão do curso. Tem que fazer alguns atendimentos. E eu atendi um cirurgião dentista, né, bem sucedido, tá? E nesse atendimento, né, a gente vai analisando a vida da pessoa, né, nos pilares, né, que precisa estar bem, que são vários, eu não vou entrar aqui em detalhe, ok? Mas que diz respeito à família, em primeiro lugar Deus, família, trabalho, relacionamento, você fazer novas amizades também, amém? Boas amizades, as ruins você converte elas, amém, querido? Pelo poder do Espírito Santo, amém? Não pela tua força, mas pregando a palavra. Enfim, aí eles, tal, né, sempre notas boas, né? Aí chegou nesse ponto, né?
e com os parentes. E com os parentes, e aí já agrega, né? Aqueles que vêm a reboque. Os pai, mãe, mas também, né? Cunhado, cunhada, sogro, sogra. Tá comigo? Mas no caso dele, ele não estava se relacionando com o pai, fazia, porque tinha uma mágoa. Anos. E aí ele disse: mas só é isso. No mais, tá tudo bem. Aí a unção estava no ambiente e veio. Aí eu comecei a falar para ele do tudo bem que ele entendia que estava, mas que terminou ele dizendo que não estava no relacionamento dele com os filhos, porque ele não estava bem com o seu pai. Porque um cano entupido, a água não passa. E aí ele decidiu perdoar o pai dele. Viajou, não sei quantos quilômetros, foi, e graças a Deus houve a restauração. Amém? Então o louvor vai cantar essa música, você vai adorar um pouco ao Senhor, mas se você, eu não vou te chamar aqui à frente, não tenho essa inclinação do meu espírito, também não tenho inclinação de impor as mãos em ninguém, mas eu quero que você, ouvindo essa música e adorando essa música, porque nós podemos e nós temos uma alma, nós estamos conectados, você que precisa, sabe, romper e amar mais o seu próximo, seu pai, sua mãe, seus filhos. Você que precisa se perdoar e perdoar, faça isso aí agora, sabe, já. E quando estiver com eles, abrace, ame, desfrute desse amor. Fecha teus olhos e vamos adorar o Senhor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso,
admirável, tão sublime. Tua presença é mais desejável. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia, a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que te veremos, Senhor. Ah, como espero o dia em que a alegria. A igreja pode declarar isso. Ah, como espero o dia. Levante suas mãos e cante isso. A face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Aleluia. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Tu e ele aí. Você e o Senhor. E o Espírito Santo. Lembrando que você tem um Espírito que clama: Abba, Pai. Começa a desfrutar essa paternidade que é perfeita, que é protetora,